O que você faria se sua amiga mais próxima do trabalho destruísse sua carreira em 15 segundos? Se alguém em quem confiou seus medos mais profundos os usasse como armas contra você? Esta é a história de Marina Santos. Uma coordenadora de marketing que aprendeu da maneira mais dolorosa que em alguns ambientes de trabalho, lealdade é apenas outra palavra para fraqueza, e amizade pode ser a mentira mais mortal de todas. O sol matinal se filtrava, através dos imensos painéis de vidro da agência Rodrigues associados como uma sinfonia de luz dourada, cada raio tocando as superfícies de mármore polido do escritório mais prestigioso de São Paulo. Marina Santos ajustou seu blazer azul marinho no 20º andar. Respirando o ar matinal que carregava promessas sussurradas de ambições ainda não realizadas, sonhos que dançavam nas correntes invisíveis da brisa corporativa. 3 anos havia Marina escalado essas escadas de vidro e aço, cada degrau uma nota em uma composição inacabada, cada promoção um acorde que se aproximava de uma resolução que permanecia sempre um tom além de seu alcance. Sua baia havia se tornado um jardim secreto no meio do deserto corporativo. Pequenas plantas verdes que desafiavam a luz artificial sussurrando que a vida podia florescer mesmo onde o concreto tentava sufocar os sonhos. Mais uma manhã cedo, Marina, a voz de Rafael Silva soou como um violino familiar na orquestra matinal do escritório. Calorosa e reconfortante. Ele deslizou para sua cadeira com a elegância de alguém que aprendera a navegar as águas corporativas sem criar ondas que pudessem perturbar a harmonia aparente do lugar. Marina se virou de sua tela, onde números e gráficos brilhavam como partituras digitais esperando para serem interpretadas. A campanha da Petrobras precisa ser perfeita, Rafael. Senão a Fernanda vai transformar minha segunda-feira num requiem profissional. Sua risada ecoou com uma nota de cansaço que vinha crescendo como um crescendo lento e persistente em seu peito. Rafael se inclinou. Sua voz baixando para aquele registro íntimo que criava cumplicidade entre almas que navegavam o mesmo oceano de pressões. Escutei algo interessante ontem. A Fernanda tem estado em reuniões secretas com a diretoria toda semana. Dizem que, finalmente vão criar aquela posição de diretora criativa. As palavras tocaram o coração de Marina como as primeiras notas de uma música muito esperada, despertando uma sinfonia de possibilidades que havia dormido em sua alma por meses. Diretora criativa não era apenas um título. Era a chave para um reino onde sua criatividade poderia finalmente respirar sem as algemas das hierarquias sufocantes. Você realmente acha que vão abrir primeiro para candidatos internos? Perguntou, seus dedos tamborilando inconscientemente um ritmo nervoso na mesa, como se estivesse tocando uma melodia invisível de esperança e ansiedade. Tenho certeza que sim, Rafael respondeu. Mas havia algo em seu tom que soava como um instrumento ligeiramente desafinado numa orquestra, uma dissonância quase imperceptível que Marina não conseguia identificar. Você seria perfeita para isso. Sua campanha da Petrobras tem uma alma que a maioria dos criativos seniores nunca conseguiu tocar. O elogio deveria ter aquecido seu peito como um abraço musical, mas deixou uma sensação estranha. Como se Rafael estivesse estudando sua reação com a precisão de um maestro analisando cada nota de uma partitura. Marina afastou o pensamento, escolhendo acreditar na generosidade de um amigo verdadeiro. Fernanda Costa emergiu do elevador como uma tempestade elegante, seus passos ecoando no mármore com a precisão métrica de um metrônomo implacável. Havia algo em sua postura que sempre lembrava Marina de uma regente severa. Alguém que exigia a perfeição absoluta de cada instrumento em sua orquestra corporativa. Marina, Rafael, sala de conferência 3. Agora. A voz de Fernanda cortou o ar matinal como uma batuta exigindo atenção imediata, cada palavra carregada com a autoridade de quem sabia que comandava destinos profissionais, caminhando pelos corredores de vidro. Marina captou seu próprio reflexo multiplicado infinitamente nas superfícies espelhadas. Viu uma mulher de 28 anos, cabelos castanhos presos num coque que havia se tornado sua marca, olhos verdes brilhando com a determinação de quem ainda acreditava que talento e dedicação eram suficientes para triunfar neste mundo de aparências polidas e ambições afiadas.
A sala de conferências exalava o perfume de reuniões anteriores, couro caro e perfumes que custavam mais que seu aluguel. Uma fragrância que sempre a lembrava de que estava num mundo onde cada detalhe era calculado para impressionar e intimidar. Fernanda organizou seus papéis com a precisão coreográfica de uma pianista preparando-se para um concerto crucial. As apresentações da campanha Petrobras acontecem na próxima semana, Fernanda anunciou. Suas palavras pesando no ar, como notas graves de um órgão de igreja. Esta conta vale 12 milhões de reais anuais. O cliente exige inovação que os diferencie no mercado, onde todos gritam a mesma música. Marina sentiu a familiar descarga de adrenalina criativa. Aquela sensação de estar no palco momentos antes da cortina se abrir. Era por isso que havia escolhido marketing pelos momentos quando a arte encontrava comércio, quando uma ideia podia se transformar em algo que tocava corações e movia montanhas financeiras. Quero os conceitos de vocês dois na minha mesa até sexta-feira, continuou Fernanda. Seu olhar alternando entre Marina e Rafael como um juiz pesando almas numa balança invisível. O conceito vencedor será apresentado a Petrobras e seu criador receberá reconhecimento total na reunião trimestral da empresa. As palavras ecoaram na sala como um desafio lançado numa arena, e Marina sentiu a atmosfera mudar sutilmente. A amizade e a competição começaram a dançar uma valsa perigosa, cada uma tentando liderar sem pisar nos pés da outra. Que vença a melhor ideia, Rafael disse. Seu sorriso não chegando completamente aos seus olhos como uma melodia bonita tocada em tom menor. Marina retribuiu o sorriso, ainda inconsciente de que estava olhando para o rosto de seu aliado mais querido se transformando, nota por nota, na arquitetura de sua futura traição. Lá fora, São Paulo se estendia infinito além das janelas. Uma cidade de sonhos construídos sobre os escombros de inocências perdidas. O primeiro movimento de sua sinfonia profissional estava prestes a começar. Embora Marina ainda não pudesse ouvir as notas discordantes, que logo ameaçariam destruir toda a harmonia que havia construído com tanto cuidado, ao longo de 3 anos de dedicação incansável. A campanha da Petrobras passou a habitar os sonhos de Marina como uma obsessão bela e consumidora. Tecendo-se através de suas noites e seguindo até seu apartamento aconchegante em Pinheiros. Ela transformou sua sala numa catedral criativa, onde painéis de inspiração cobriam as paredes como vitrais modernos, e esboços de conceitos se espalhavam pela mesa de café como pétalas caídas de uma árvore de ideias em plena floração. Era quinta-feira à noite, e Marina estava sentada no chão de madeira, cercada por paletas de cores e relatórios que pulsavam incondados sobre o coração do consumidor brasileiro, quando seu celular cantou com uma mensagem de Rafael. Trabalhando até tarde de novo? Lembra que muito trabalho sem diversão faz da Marina uma diretora criativa muito bem-sucedida. A mensagem trouxe um sorriso genuíno ao seu rosto cansado, uma pequena nota de calorosa humana numa semana de intensidade criativa. Apesar da tensão competitiva que pairava no ar desde o anúncio de Fernanda, Rafael mantinha sua amizade com aquela facilidade musical que sempre a acalmava. Como uma canção de Niner num mundo de sinfonias complexas e exigentes. Marina digitou de volta, saudando os últimos retoques em algo que pode mudar tudo. Como está seu conceito? Lutando um pouco, para ser honesto. Você se importaria se eu passasse aí? Talvez possamos fazer um brainstorm como nos velhos tempos. 20 minutos depois, Rafael estava em sua porta com 2 xícaras de café da cafeteria artesanal da esquina. Aquele lugar pequeno, onde o barista conhecia o nome de cada cliente, e o aroma sempre prometia inspiração em cada gole. Seu apartamento o acolheu como uma velha canção favorita, móveis vintage que contavam histórias, plantas que dançavam suavemente na brisa da janela entreaberta. E jazz baixinho tocando no vinil, criando uma trilha sonora para confidências e cumplicidade. Caramba, Rafael disse contemplando o caos criativo que havia tomado conta do espaço. Isso aqui parece o ateliê de um gênio tendo um colapso criativo lindo e necessário. Marina riu, o som ecoando com a alegria genuína que havia se tornado rara em seus dias. É exatamente isso. Rafael.
Mas acho que encontrei algo especial, algo que pode fazer a Petrobras se destacar de toda essa cacofonia publicitária, que bombardeia as pessoas todos os dias. Ela o conduziu até seu painel principal, onde dezenas de imagens, palavras e conceitos haviam sido organizados com a precisão de uma partitura sinfônica. O tema central pulsava como um coração, conexões humanas autênticas numa era de relacionamentos digitais. Com a Petrobras posicionada, não apenas como uma empresa de energia, mas como a força que conecta pessoas a momentos reais e transformadores. O slogan é onde inovação encontra a alma, Marina explicou, sua voz ganhando aquele tom apaixonado que fazia seus olhos verdes brilharem como estrelas, em vez de falar sobre tecnologia e eficiência como todos fazem. Estamos vendendo experiência emocional. Estamos dizendo que num mundo de tudo artificial, a Petrobras oferece energia que alimenta conexões reais. Rafael estudou cada elemento com uma intensidade que beirava a reverência, seus olhos escuros percorrendo cada detalhe como um músico memorizando uma composição complexa. Marina observou seu rosto, procurando pelo momento de reconhecimento. Aquela faísca que confirmaria que havia criado algo verdadeiramente especial. É revolucionário, Rafael disse devagar, sua voz carregando harmonias que Marina não conseguia decifrar completamente. Essa abordagem emocional é genial. Nunca me ocorreria atacar por esse ângulo. E o seu conceito? Como está evoluindo? Rafael se sentou no sofá, parecendo carregar um peso invisível nos ombros. Honestamente, estou girando em círculos. Tudo que surge parece uma regravação de hits antigos, sabe? Como se eu estivesse tentando tocar uma sinfonia com instrumentos desafinados. Ele passou a mão pelos cabelos, num gesto que Marina havia aprendido a associar aos seus momentos de vulnerabilidade. Posso te fazer uma pergunta meio existencial? Claro, Marina respondeu, embora algo no tom dele fizesse uma corda dissonante vibrar em seu íntimo. Você já sente que estamos todos encenando uma peça, onde esquecemos qual é nossa verdadeira fala? Como se esse mundo corporativo fosse um grande teatro onde todos sabem o roteiro, menos nós? Marina ponderou suas palavras, sentindo a verdade melancólica que elas carregavam. Às vezes sim. Mas então eu crio algo como isso, ela gesticulou para seu painel, algo que parece ter alma de verdade, e lembro por que escolhi esse caminho. Não é sobre jogar o jogo deles. É sobre a chance de criar algo que realmente importe, que toque as pessoas além da superfície do consumo. Rafael assentiu. Mas seu olhar parecia distante, como se estivesse ouvindo uma música que ela não conseguia escutar. Você é incrível, sabia? Essa capacidade de manter a pureza artística num lugar como a Rodrigues. É quase sobre-humano. O elogio deveria ter aquecido seu coração, mas se instalou em seu peito com um peso estranho, como uma melodia bonita tocada em tom errado. Ela estudou o rosto de Rafael tentando identificar a fonte de sua inquietação. Mas encontrou apenas os traços familiares de quem considerava seu porto seguro na tempestade corporativa. Rafael, você está bem? Você parece diferente hoje. Por um momento, ele a olhou com uma intensidade que fez Marina sentir como se estivesse sob um holofote cegante, exposta de uma forma que não conseguia compreender. Mas então, como nuvens cobrindo a lua, sua expressão voltou àquela calorosa familiar, só o estresse da competição. Eu acho. Essa história toda me deixou mais tenso do que imaginava. Ele se levantou caminhando em direção ao painel novamente. Você se incomoda se eu tirar umas fotos? Para inspiração, não para copiar, acrescentou rapidamente. Às vezes ver como outras mentes geniais trabalham me ajuda a destrancar meus próprios bloqueios criativos. Marina hesitou por uma fração de segundo. Uma voz interior sussurrando alertas que não conseguia traduzir em palavras. Mas este era Rafael, seu amigo, seu confidente na selva urbana das ambições corporativas. Se não podia confiar nele, em quem poderia? Claro, ela disse, pegando seu celular. Na verdade, vou te mandar alguns dos documentos de pesquisa também.
Quem sabe não despertam alguma ideia nova para o seu próprio conceito. Enquanto Rafael fotografava meticulosamente seu trabalho, Marina sentiu uma completude estranha, como se estivesse compartilhando sua música mais íntima com um companheiro de orquestra. Ela não notou como ele se demorou fotografando cada slogan, cada estratégia, cada nota criativa rabiscada nas margens de seus esboços. Quando ele partiu 1 hora depois, Marina ficou com uma sensação de vazio inexplicável, como se a noite tivesse consumido mais energia do que deveria. Permaneceu em sua sala, cercada pelo universo criativo que havia construído, e pela primeira vez desde que começara a trabalhar na campanha da Petrobras, uma sombra de dúvida se infiltrou em seus pensamentos, como notas menores numa sinfonia maior. Lá fora, São Paulo brilhava com suas promessas noturnas de sonhos realizados e ambições coroadas. Mas no reflexo da janela, Marina se viu rodeada por seu trabalho, incapaz de se livrar da sensação de que algo havia mudado na harmonia da noite, algum acorde fundamental que havia sido alterado de forma sutil mais irreversível. A manhã seguinte traria o prazo de Fernanda. E com ele a revelação que transformaria para sempre sua compreensão sobre a amizade, lealdade e o verdadeiro preço da ambição no jardim perfumado e venenoso do sucesso corporativo. A sexta-feira amanheceu com aquele ar paulistano que carregava promessas e ameaças em igual medida. As avenidas já cantando a sinfonia matinal do trânsito, enquanto Marina entrava na Rodrigues Associados com seu portfólio apertado contra o peito como um escudo protetor. Havia passado a madrugada polindo sua campanha, até ela brilhar como um diamante lapidado. Cada faceta refletindo meses de pesquisa, intuição e aquela centelha criativa que transformava dados em poesia comercial. O conceito onde inovação encontra a alma pulsava em suas mãos como um coração recém-nascido, frágil e poderoso ao mesmo tempo. Era mais que uma campanha, era a destilação de tudo que havia aprendido sobre tocar a fibra mais íntima do consumidor brasileiro. Sobre transformar necessidades práticas em sonhos palpáveis. Rafael já estava em sua estação quando ela chegou, debruçado sobre o laptop com a concentração de um pianista nos minutos finais antes de um concerto decisivo. Quando a viu, ergueu o rosto com um sorriso que tentava parecer o mesmo de sempre, mas Marina captou uma nota diferente como um instrumento que havia sido reafinado durante a noite. Grande dia hoje, não é? Ele disse. Sua voz carregando o que soava como solidariedade genuína. O maior em 3 anos, Marina respondeu, organizando seus materiais com a precisão ritual de alguém preparando-se para um momento que poderia redefinir sua trajetória inteira. Conseguiu resolver seu bloqueio criativo? Na verdade, sim, Rafael disse. Um brilho estranho dançando em seus olhos. Às vezes a inspiração chega nos momentos mais inesperados. Acho que tenho algo que vai surpreender a Fernanda. A apresentação de Marina para Fernanda transcorreu como uma sinfonia cuidadosamente ensaiada. Durante 20 minutos. Ela expôs seu conceito com a paixão de uma maestrina conduzindo sua composição mais ambiciosa. Cada slide construía sobre o anterior, cada argumento ecoava como um movimento distinto, numa obra maior. Fernanda escutou com a atenção de um crítico musical, avaliando não apenas a performance, mas o talento do intérprete. Suas perguntas foram precisas como bisturis, testando cada conexão lógica e emocional que Marina havia construído. Interessante foi tudo que Fernanda disse quando Marina terminou, guardando os materiais com a mesma expressão neutra de sempre. A tarde rastejou com a lentidão de um movimento lento, cada minuto pesando como chumbo derretido, enquanto Marina tentava se concentrar em tarefas que pareciam absurdas diante da decisão que pairava sobre suas cabeças como uma espada corporativa. Às 4 horas. O e-mail chegou como um trovão. Reunião geral. Sala de conferência A. 16h30. Anúncio da decisão campanha Petrobras. A sala se encheu com toda a equipe, uma audiência involuntária para o drama prestes a se desenrolar. Marina se sentou em seu lugar habitual, Rafael ao lado, ambos mantendo a compostura profissional, que mascarava orquestras inteiras de esperança e terror tocando fortíssimo em seus peitos. Fernanda entrou com timing dramático.
Carregando a pasta que continha o futuro de alguém. A campanha da Petrobras representa uma oportunidade única. Ela começou, cada palavra ecoando com o peso de um destino sendo tecido. Após análise cuidadosa, selecionei o conceito que melhor encarna inovação, criatividade e potencial de mercado e o coração de Marina acelerou como um solo de bateria. Preparando-se para ouvir seja o hino de sua vitória, ou o requiem de sua derrota. O conceito vencedor aborda o posicionamento da Petrobras através de uma lente emocional profunda. O slogan não de inovação encontra a alma captura exatamente a diferenciação que a Petrobras precisa. Marina sentiu seu coração explodir em júbilo, reconhecendo as palavras que havia parido durante noites de insônia criativa. Havia vencido. Mas então as palavras seguintes de Fernanda caíram como uma dissonância brutal. Parabéns, Rafael. Por um conceito verdadeiramente revolucionário, você apresentará a Petrobras na próxima semana e estou te indicando para a nova posição de diretor criativo. O mundo parou. Marina se virou para Rafael buscando em seu rosto a surpresa que deveria espelhar seu próprio choque. Em vez disso, encontrou algo que gelou seu sangue. Rafael sorria com a satisfação serena de quem via um plano cuidadosamente executado, chegando à sua conclusão perfeita. A realização a atingiu como um raio iluminando uma paisagem noturna que jamais havia visto. Seu conceito, seu slogan. Sua alma criativa, tudo havia sido roubado, reembalado e apresentado como criação alheia. O amigo em quem confiara havia orquestrado sua destruição com frieza assassina. Enquanto a reunião se dissolvia em parabéns, Marina permaneceu petrificada, observando o ladrão aceitar cumprimentos por trabalho nascido de suas madrugadas, de sua paixão. De sua generosidade ingênua. Rafael se virou para ela, seus olhos carregando algo que poderia ter sido pena misturada com triunfo frio. Marina, eu posso explicar? Não? Ela sussurrou, a palavra saindo como um lamento de violino partido. Apenas não. Ela saiu da sala com postura ereta, recusando-se a desmoronar em público. No elevador descendo ao estacionamento, sentada em seu carro com mãos tremendo no volante. Marina finalmente compreendeu que havia chegado ao movimento de sua sinfonia profissional que jamais imaginara, aquele onde descobria que a melodia que acreditava estar tocando era, na verdade, a composição de outro. O beijo de Judas havia sido dado não com moedas de prata, mas com sorrisos cúmplices e xícaras de café, num mundo onde a amizade era a moeda de troca no mercado brutal das ambições corporativas. O fim de semana se derramou sobre Marina como um dilúvio de raiva e incredulidade, transformando seu apartamento em Pinheiros de santuário criativo em quartel-general de guerra. Sustentada apenas pelo combustível ardente da injustiça, ela mal dormiu, consumindo qualquer resquício da ingenuidade que ainda habitasse seu coração despedaçado. Sua sala se transformou numa sala de tribunal improvisada, com evidências espalhadas por toda a superfície, e-mails impressos, screenshots, carimbos de data em documentos. Cada fragmento uma nota numa sinfonia de justiça, que ela compunha com a precisão de um maestro obcecado pela perfeição da vingança. A segunda-feira amanheceu pesada e cinzenta, o céu espelhando a tempestade no peito de Marina, enquanto entrava na Rodrigues Associados com determinação sombria de guerreiro, marchando para a batalha decisiva. Havia passado 48 horas, coletando cada evidência possível. Cada rastro digital que pudesse provar que onde inovação encontra a alma, havia nascido de sua mente, não da perfídia de Rafael. Rafael já estava em sua estação parecendo o herói conquistador da empresa. Flores decoravam sua mesa como oferendas a um novo ídolo corporativo, sua tela exibia planos de implementação para sua campanha, e todo o seu comportamento irradiava a confiança de quem acreditava ter executado o crime perfeito. Marina, ele disse quando ela passou. Sua voz tentando soar calorosa, mas aterrissando na condescendência mal disfarçada. Estava esperando que pudéssemos conversar. Tenho certeza de que estava, Marina respondeu, cada palavra afiada como lâmina de bisturi. Mas estou ocupada preparando materiais para Fernanda. Parece que
Houve uma pequena confusão sobre as verdadeiras origens da campanha da Petrobras. Algo tremulou na máscara confiante de Rafael, surpresa, talvez. Ou o primeiro toque de pânico de quem percebe que sua narrativa pode estar prestes a desmoronar. Marina, entendo que você esteja chateada, mas chateada? A palavra explodiu de seus lábios como o primeiro acorde de uma sinfonia furiosa. Chateada não chega nem perto do que estou sentindo, Rafael. Traída, roubada, enganada, esses talvez sejam pontos de partida para uma conversa real. Várias cabeças se viraram, o ambiente se eletrizando com tensão palpável. Rafael olhou nervosamente ao redor. Desconfortável com a natureza pública da confrontação. Foi a privacidade que me ofereceram quando compartilhei meu trabalho contigo. Marina continuou, sua voz ganhando volume. Foi na privacidade do meu apartamento que você fotografou cada detalhe do meu conceito para depois apresentá-lo como seu. Colaboração criativa faz parte desta indústria, Rafael protestou. Mas sua voz vacilou como instrumento desafinado. Ideias se constroem sobre outras ideias. Porque eu tenho e-mails, Rafael. Tenho timestamps. Tenho evidências de cada momento de vulnerabilidade que compartilhei, cada detalhe que você documentou para reivindicar como seu. Marina, Rafael. Meu escritório. Agora a voz de Fernanda cortou a tensão, como batuta de maestro interrompendo orquestra descontrolada. A caminhada pareceu uma marcha fúnebre, cada passo ecoando com o peso das revelações prestes a emergir. Marina carregava sua pasta de evidências como arma sagrada. Enquanto Rafael caminhava com a postura tensa de quem sabia estar prestes a enfrentar julgamento por seus crimes. O escritório nunca havia aparecido mais com o tribunal, a luz matinal iluminando a mesa onde verdade e mentira finalmente se enfrentariam numa batalha decisiva. Ouvi vozes alteradas, Fernanda começou, sua neutralidade profissional não revelando simpatias. E recebi e-mails perturbadores de você, Marina, durante o fim de semana. É hora de esclarecer o que está acontecendo. Marina respirou profundamente, sentindo o peso da justiça em suas mãos e o fogo da retidão queimando em seu peito. Era seu momento de redenção, sua chance de provar que a verdade ainda podia prevalecer, quando armada com evidências irrefutáveis. Fernanda, preciso mostrar algumas coisas que vão provar, sem sombra de dúvida, que a campanha apresentada como trabalho do Rafael foi roubada integralmente do meu conceito original. Enquanto a tela se iluminava revelando o primeiro documento, Marina sentiu euforia sombria correndo por suas veias. A vingança era um prato que se servia frio, e ela havia preparado um banquete gelado com precisão implacável de uma execução. As evidências se desdobraram sobre a mesa de Fernanda como partituras de uma ópera complexa. Cada documento revelando um movimento na sinfonia da traição que Marina havia descoberto e meticulosamente documentado. Suas mãos se moveram com precisão cirúrgica de uma maestrina conduzindo a performance mais crucial de sua carreira. Este é o documento original do conceito, Marina começou, sua voz ganhando força a cada palavra. Datado de 3 semanas atrás. Aqui está o slogan onde inovação encontra alma, junto com toda a estrutura estratégica apresentada como trabalho original do Rafael. Fernanda se inclinou. Seus óculos refletindo a luz da tela enquanto examinava os metadados com foco laser de investigadora forense. Sua expressão permanecia neutra, mas Marina via as engrenagens girando, processando as implicações devastadoras do que estava sendo revelado. E aqui, Marina continuou, abrindo e-mails preparados como evidência principal. As conversas, onde Rafael solicitou acesso aos meus materiais de pesquisa. Vejam como ele alegou ter bloqueio criativo e precisava de inspiração. Cada e-mail era uma nota musical numa composição sombria, contando como confiança havia sido epanizada, como a amizade se transformara em ferramenta de destruição. Rafael havia permanecido em silêncio. Mas conforme a magnitude de suas mentiras se tornava inegável, encontrou sua voz. Fernanda.
Isso está sendo tirado de contexto, ele disse, palavras tremulando como cordas mal afinadas. Marina e eu colaboramos nessas ideias. Isso é normal em ambientes criativos. Colaboração? A voz de Marina cortou suas desculpas como lâmina através de seda. Deixe-me mostrar a diferença entre colaboração genuína e roubo puro. Ela abriu fotos no celular, revelando imagens que Rafael havia capturado durante sua visita. Os metadados brilhavam como evidência irrefutável. Fotografias às 21h47 da quinta-feira. Menos de 12 horas antes de apresentar seu conceito. Rafael fotografou sistematicamente toda a minha estrutura criativa na quinta-feira à noite. Cada elemento visual, cada nota estratégica, cada insight foi documentado pela própria câmera dele, no meu apartamento. Nas minhas ideias, a expressão de Fernanda mudou sutilmente, mas definitivamente. Como porta se fechando com um clique final. Ela olhou para Rafael com decepção gelada de alguém que havia acreditado na integridade de um subordinado, apenas para descobrir ter sido sistematicamente enganada. Rafael, preciso que explique como sua apresentação contém elementos absolutamente idênticos ao trabalho que Marina já havia desenvolvido e documentado. Rafael olhou entre as duas mulheres como réu buscando misericórdia em tribunal, onde já fora julgado e condenado. Quando falou, sua voz carregava a qualidade desesperada de alguém vendo a carreira desmoronar em tempo real. Nós discutimos essas ideias extensivamente. Quando mentes criativas trabalham próximas, às vezes as fronteiras se borram. É difícil separar onde uma contribuição termina e outra começa. Difícil de separar? Marina se levantou, sua voz elevando-se com indignação de alguém empurrada, além dos limites da paciência profissional. Rafael, você literalmente fotografou meu trabalho e o reapresentou como sua criação original. Não existe área cinza aqui. Existe documentação fotográfica do seu roubo deliberado e calculado. Fernanda ergueu uma mão pedindo silêncio, enquanto continuava examinando as evidências. O escritório vibrava com tensão de tribunal, onde verdade e mentira finalmente se confrontavam sem máscaras. Marina, me guie através da cronologia completa do seu processo criativo. Fernanda pediu, assumindo o tom metódico de alguém determinada a estabelecer fatos irrefutáveis. Durante 20 minutos. Marina construiu um caso hermético, apresentando progressão cronológica do desenvolvimento de sua campanha, impossível de contestar. Rascunhos iniciais, notas de brainstorming, evolução de conceitos, tudo estampado com precisão de relatório científico. Cada peça se encaixava na anterior, como movimentos de sinfonia magistralmente composta. Mas a evidência mais condenatória, Marina disse. Chegando ao clímax de sua apresentação, esta conversa por mensagem da quinta-feira à noite, logo depois que Rafael deixou meu apartamento. Ela mostrou a tela do celular, e as palavras de Rafael brilharam como confissão digital. Obrigado por compartilhar seu trabalho hoje à noite. Às vezes a inspiração chega quando menos esperamos. As palavras pairaram no ar, como admissão de culpa escrita em neon. Tão óbvias e incriminatórias que até Rafael não pôde tentar explicá-las. Fernanda leu a mensagem uma vez, depois outra, sua expressão evoluindo da neutralidade profissional para algo próximo ao horror quando a extensão completa da traição se tornou cristalina. Rafael, Fernanda disse, e havia finalidade em sua voz que soou como sentença sendo pronunciada. Você tem alguma coisa a dizer em sua defesa? Alguma explicação para como sua apresentação acabou sendo cópia quase exata de trabalho que Marina já havia criado e compartilhado com você em confiança? Rafael passou por sequência de expressões de desespero, raiva. E finalmente algo que poderia ter sido arrependimento genuíno. Quando falou, foi com voz quebrada de alguém cuja casa de mentiras finalmente havia colapsado. Eu sabia que meu próprio conceito não era forte o suficiente, ele admitiu, palavras saindo em torrente como se confissão pudesse minimizar a gravidade de seus atos. Estava enfrentando o deadline, e sabia que o trabalho da Marina era brilhante, pensei que poderia adaptá-lo.
Fazer dele algo que beneficiaria nós dois profissionalmente. Beneficiaria nós dois? Marina riu, som sem traço de humor. Como exatamente roubar meu trabalho me beneficiaria, Rafael? Como me ajudaria a ver você receber todo o crédito e a promoção pelo meu conceito? Minha estratégia, minha criatividade. Pensei que, se eu conseguisse a posição de diretor criativo, poderia te levar comigo, ele disse. Mas até ele reconhecia quão patética soava sua justificativa. Pensei que poderíamos trabalhar como parceiros. Parceiros, Marina repetiu e a palavra soou como blasfêmia. Parceiros não roubam um do outro. Parceiros não mentem na cara um do outro, enquanto planejam traição. Parceiros não constroem seu sucesso sobre os destroços da confiança de alguém que os considerava amigo. Fernanda havia estado tomando notas durante toda a discussão. Sua caneta se movendo com precisão de alguém documentando eventos que teriam consequências profissionais duradouras. Quando ergueu os olhos, sua decisão já estava cristalizada. Rafael, você está suspenso imediatamente pendente investigação formal completa, ela anunciou, sua voz carregando a autoridade final de veredicto judicial. O controle da campanha da Petrobras retorna para a Marina. E estarei recomendando-a imediatamente para a posição de diretora criativa. As palavras deveriam ter soado como música celestial, vindicação completa de sua honestidade e talento. Mas quando a vitória chegou, Marina descobriu que tinha sabor diferente do imaginado. Não era doce como mel, mas complexa como vinho envelhecido, satisfação misturada com a amargura da desilusão, triunfo temperado com tristeza de perceber como o mundo realmente funcionava. Rafael se levantou lentamente. Seus movimentos carregando o peso de homem que via carreira e reputação se desintegrando em tempo real. Ele olhou para Marina uma última vez, e por momento ela viu não o traidor calculista, mas o homem em quem uma vez havia confiado. Mas era tarde demais para arrependimentos. Marina, eu não, ela disse, cortando suas palavras, antes que pudessem contaminar o ar com mais mentiras disfarçadas de desculpas. Você fez sua escolha, Rafael. Escolheu traição sobre amizade, roubo sobre criatividade. Mentira sobre lealdade. Agora vai viver com as consequências. Enquanto Rafael coletava suas coisas, saía sob olhares curiosos dos colegas, Marina sentiu algo fundamental shift em sua compreensão do mundo corporativo. A vitória era dela, a justiça havia sido servida, e sua criatividade original finalmente seria reconhecida como merecia. Mas o preço havia sido alto. A morte de sua inocência sobre amizades no ambiente de trabalho, a perda da crença de que confiança podia existir em ambientes competitivos. E a dolorosa educação sobre até onde algumas pessoas iriam para alcançar seus objetivos. A sinfonia da verdade havia chegado ao seu crescendo final. Mas a melodia que emergiu era mais complexa que simples hino de vitória. Era uma composição em tons menores e maiores, celebrando a justiça, enquanto lamentava a necessidade de sua existência. Honrando o triunfo da honestidade, enquanto chorava pela morte da confiança. 6 meses se passaram como um movimento longo e transformador numa sinfonia de reconstrução pessoal e profissional. Marina estava agora instalada em seu novo escritório no 22º andar da Rodrigues Associados, um espaço que havia transformado numa extensão de sua alma criativa. As plantas cascateavam das prateleiras como cachoeira verde, a arte de artistas locais de São Paulo decorava as paredes. E seu tocadiscos vintage no canto fornecia a trilha sonora perfeita para sessões de brainstorming que se estendiam pela madrugada. A placa na mesa de mogno lia Marina Santos, diretora criativa, mas o título representava muito mais que simples progressão na carreira. Era símbolo de resistência, prova de que integridade podia prevalecer sobre traição. De que talento genuíno eventualmente se elevaria acima das maquinações e mentiras. A campanha onde inovação encontra alma havia se tornado fenômeno na indústria publicitária brasileira. Os números superaram todas as projeções, a resposta do consumidor foi extraordinária.
E Marina se encontrou sendo convidada para conferências e entrevistas como uma das vozes mais inovadoras do marketing nacional. Mas mais importante que o sucesso comercial era a satisfação profunda de saber que sua visão havia tocado corações reais. Criado conexões autênticas entre marca e consumidor. Uma batida suave na porta interrompeu sua revisão dos relatórios trimestrais. Fernanda estava parada na entrada, mas sua expressão carregava algo diferente da usual seriedade executiva. Havia excitação mal contida em seus olhos. Marina, tem alguns minutos? Tenho algo interessante para discutir. Claro, Marina respondeu, gesticulando para as poltronas confortáveis que havia instalado para conversas mais relaxadas. O que você tem em mente? Fernanda se acomodou com postura de alguém prestes a entregar notícias que poderiam mudar tudo. Primeiro quero te atualizar sobre Rafael. A investigação confirmou absolutamente tudo o que você apresentou. Ele foi demitido por justa causa e está na lista negra da Associação de Publicitários. Não vai conseguir trabalho na área tão cedo, Marina assentiu. Sem sentir nem satisfação nem pena, a justiça havia seguido seu curso, e ela havia aprendido que vingança bem executada se parecia mais com fechamento do que com celebração. Mas a razão real da minha visita é outra, Fernanda continuou. Sua voz ganhando o tom de quem está prestes a revelar segredo importante. Recebi uma ligação da agência DM9 no Rio. Eles estão montando um escritório novo em São Paulo e querem você para liderar toda a operação criativa. É uma oportunidade para construir um departamento inteiro do zero. As palavras atingiram Marina como primeiras notas de sinfonia inteiramente nova, carregadas de possibilidades que mal havia ousado sonhar 6 meses atrás. DM9 era lenda na publicidade brasileira, agência onde carreiras não eram apenas construídas, mas esculpidas em obras de arte que influenciavam gerações inteiras de profissionais. É posição onde você teria controle criativo total. Fernanda explicou, sua própria excitação pela oportunidade de Marina sendo evidente. Orçamento praticamente limitado para formar equipe, liberdade para definir a cultura criativa da filial paulistana. E chance de trabalhar com clientes que têm apetite real para campanhas verdadeiramente inovadoras. Marina sentiu o pulso acelerar com familiar adrenalina que vinha sempre que se deparava com possibilidades que podiam redefinir não apenas sua carreira, mas toda sua identidade profissional. Era o tipo de oportunidade que surgia talvez uma vez na vida. A chance de criar algo magnífico a partir do nada. Significaria deixar São Paulo? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Na verdade, não. Eles querem alguém que conheça profundamente o mercado paulistano para estabelecer a operação aqui mesmo. Você seria responsável por criar a ponte entre a cultura criativa carioca da DM9 e a energia empresarial de São Paulo. Por momento, Marina se permitiu imaginar as possibilidades. Uma equipe criativa construída com base em talento e integridade, não em política de escritório, campanhas desenvolvidas com foco em impacto real, não em jogos corporativos, um ambiente onde colaboração genuína substituiria competição destrutiva. Marina, Fernanda disse, assumindo tom mais pessoal, posso te fazer uma pergunta direta? Depois de tudo que aconteceu com Rafael, como você se sente sobre confiança no ambiente profissional? Sobre a possibilidade de construir relacionamentos genuínos numa indústria que às vezes pode ser brutal? Era a pergunta que Marina havia se feito muitas vezes durante os últimos meses. A traição de Rafael havia sido o choque sísmico que abalou suas fundações mais básicas sobre natureza humana e amizade profissional. Aprendi que confiança não é presente que você dá livremente, Marina respondeu após momento de reflexão. É algo que precisa ser conquistado e provado ao longo do tempo. O que Rafael fez não foi falha da confiança, foi revelação do caráter dele. Pessoas íntegras celebram o sucesso dos outros. Pessoas tóxicas tentam roubar esse sucesso para si. Fernanda assentiu compreendendo a sabedoria que havia nascido da dor. E você ainda acredita que é possível construir algo belo nesta indústria? Mais do que nunca, Marina disse, surpreendendo-se com a convicção em sua própria voz. Porque agora sei como identificar as pessoas certas para construir junto.
A traição do Rafael não me fez perder a fé na humanidade, me ensinou a investir minha confiança com mais sabedoria. Durante a semana seguinte, Marina teve série de conversas com os executivos da DM9. Eram pessoas que falavam sua linguagem criativa com fluência e respeito, que entendiam que publicidade verdadeiramente impactante nascia da intersecção entre arte e estratégia, entre emoção e inteligência comercial. A decisão, quando finalmente tomada, se sentiu como nota perfeita resolvendo melodia complexa. Marina aceitaria a posição não apenas como progressão na carreira, mas como oportunidade de provar que integridade e sucesso podiam não apenas coexistir, mas se fortificar mutuamente. Em seu último dia na Rodrigues Associados, Marina ficou um momento extra em seu escritório, contemplando a vista de São Paulo que havia testemunhado sua transformação de jovem profissional ingênua numa líder criativa forjada pelo fogo da diversidade. Seu celular base com mensagem do CEO da DM9, bem-vinda oficialmente à família, Marina. Mal podemos esperar para ver que magia você vai criar aqui. Ela sorriu, guardando o telefone e dando última olhada na cidade que lhe havia ensinado que sucesso sem sabedoria era vazio. Mas sabedoria ganha através do sofrimento era a fundação sobre a qual grandes carreiras eram construídas. O elevador a levou para baixo pela última vez, mas Marina sentia-se elevando. Impulsionada pelo conhecimento de que havia enfrentado o pior que a traição corporativa podia oferecer e havia transformado essa experiência na plataforma de lançamento para alturas que jamais havia imaginado possíveis. A sinfonia de sua vida profissional estava entrando no movimento inteiramente novo, onde ela seria maestrina, não apenas mais um instrumento na orquestra de outros. Onde criaria cultura em vez de simplesmente sobreviver a ela. Onde construiria relacionamentos baseados em confiança conquistada através de ações consistentes, não em generosidade ingênua. A fênix havia se erguido das cinzas da traição. E suas asas eram fortes o suficiente para levá-la a qualquer altura que escolhesse alcançar. O céu não tinha mais limites para alguém que havia aprendido a voar através da tempestade. Se esta história de traição, resistência e triunfo final tocou seu coração, não deixe ela terminar aqui. E inscreva-se no nosso canal para mais dramas reais que exploram o mundo complexo das ambições corporativas, relacionamentos profissionais e o verdadeiro preço do sucesso. Toque no sininho para ser o primeiro a descobrir histórias de pessoas que enfrentaram odds impossíveis e encontraram força que nem sabiam possuir. Seu like e compartilhamento nos ajuda a levar essas histórias importantes para outros que podem estar vivendo seus próprios desafios profissionais. Lembre-se, às vezes as maiores vitórias não vêm de evitar a traição, mas de sobreviver a ela e se tornar mais forte do outro lado.